Olá, queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. Está começando o seu programa Escola Bíblica Dominical. Nós queremos louvar a Deus por sua audiência sempre aqui conosco. Você que está aqui na grande cidade de Marabá, acompanhando pela TV Cairóis, canal 7.1. Seja abençoada você e a sua casa. Louvamos a Deus onde você estiver também, qualquer parte do Brasil ou do mundo, acompanhando pelo YouTuber, o canal da TV Cairóis, nesta tão preciosa rede social. Hoje nós iremos estudar a lição de número 7, uma lição um tanto quanto polêmica, mas necessária para que possamos aqui discutir assuntos pertinentes a essa onda que estamos enfrentando de ataques à ortodoxia da fé cristã. A lição de número 7 tem como tema central a desconstrução da feminilidade bíblica. E nós já iremos fazer a leitura do texto áureo também e da verdade prática, assim como a leitura bíblica em classe. O nosso texto áureo está em Provérbios capítulo 31, versículo 30, que diz assim: enganosa é a graça e vaidade, a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Provérbios capítulo 31, verso 30. Verdade prática. A mulher foi criada para cooperar com o homem. Deus lhe confiou a dádiva da maternidade e função de ser esposa e auxiliadora. A leitura bíblica em classe está no livro de Provérbios, capítulo 31, dos versículos 10 ao 31. Você pode acompanhar com a sua revista em mãos, ou se você não tem a revista, você pode abrir a Bíblia Sagrada ou mesmo acompanhar na tela que aparece aí para você o texto bíblico. Versículo de número 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. O coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e à tarefa às suas servas. Examina uma herdade e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Prova e vê que é boa sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, e as palmas das suas mãos pegam na roca. Abre a mão ao aflito, e ao necessitado estende as mãos. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Faz para si tapeçaria, de linho fino e de púrpura é a sua veste. Conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra. Faz panos de linho fino e vende-os e das cintas aos mercadores. A força e a glória são as suas vestes, e ri-se do dia futuro. Abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Olha pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça. Levanta-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido que a louva, dizendo: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Enganosa é a graça e vaidade, a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos e louvem-na nas portas as suas obras. Vamos para os objetivos desta lição tão maravilhosa. Nós temos também 3 a serem alcançados, e no primeiro é explicar a feminilidade bíblica. No segundo, nós iremos destacar a erosão da feminilidade a partir do ativismo feminista e da suposta liberdade sexual. No terceiro tópico,
nós iremos focar a imagem da mulher virtuosa de Provérbios capítulo 31 como símbolo desta feminilidade bíblica equilibrada. Já no primeiro bloco do programa, nós iremos trabalhar 3 subtópicos com o tema feminilidade bíblica. Nós iremos apresentar a criação divina da mulher, em segundo lugar, a bênção da maternidade e, em terceiro lugar, a mulher como auxiliadora, como ajudadora do homem. E assim nós iremos iniciar este programa falando deste tema tão necessário. Diante da atualidade, o que nós podemos perceber é que a existência da mulher cristã e da ética e da moral cristã, por si só, por sua natureza, já é uma resistência à agenda proposta pelo movimento feminista. E nesta lição, o autor ele procura apresentar quais são as características do modelo da mulher bíblica, a feminilidade bíblica. Para compor esta mesa de discussão e de conversa, onde nós iremos apresentar o tema, eu estou recebendo aqui com muita alegria, mais uma vez, a presença dos pastores amigos, pastor Lucileno Cavalcante e o pastor Elias Gomes. Pastor Lucileno, Pai do Senhor, bem-vindo mais uma vez. Hoje um tema um tanto quanto polêmico, mas que é necessário para a gente discutir aqui no programa, pastor Leno. Pai do Senhor, pastor Epaminondas, pastor Elias, todos os nossos irmãos e irmãs que nos assistem. Realmente é um tema que desperta, né, algumas polêmicas, porém é uma continuação da lição passada e do qual nos dá assim, um fundamento muito importante na vida em sociedade. Nós precisamos retornar a esses fundamentos e a palavra de Deus ela nos dá essa certeza, né, daquilo que nós cremos e daquilo que nós professamos. Maravilha. Pastor Elias, a paz do Senhor, mais uma vez. Este programa nós iremos tratar exatamente no primeiro tópico e também no segundo tópico. A lição vai trazer aqui um modelo, né, da feminilidade bíblica, as características que a Bíblia apresenta como sendo o padrão da mulher bíblica. E é um tema, conforme o pastor Leno já colocou, é polêmico, mas que nós precisamos vencer e atravessar esse tema hoje, pastor. Com certeza, pastor Epaminondas, uma satisfação estar aqui mais uma vez. Paz do Senhor ao senhor, ao pastor Leno, a todos os nossos irmãos que estão aí do outro lado da tela. É gratificante nós estarmos aqui, porque apesar de melindroso, apesar de um assunto sensível, delicado, como já foi falado, todavia é mais um momento para nós conhecermos mais um aspecto das investidas dos movimentos que se contrariam aos princípios da nossa ortodoxia cristã, e também é um momento mais oportuno para nós estabelecer mais pontos ou mais alguns outros pontos que caracterizam, digamos assim, o nosso posicionamento enquanto cristão, enquanto aqueles que têm a palavra de Deus como a verdade absoluta, como a verdade inegociável, como a nossa única regra de fé e prática. Então, nesse contexto de como nós enxergamos o comportamento feminino, a forma que a mulher deve desenvolver o seu papel no meio social e nas relações sociais, familiares, etc. Então, nesta lição é um momento oportuno, mais uma vez, para nós explicitarmos isso, claro, sempre à luz das Escrituras Sagradas. Muito bem. Pastor Leno, eu quero iniciar com o senhor exatamente a partir do ponto em que, na sua fala inicial, o senhor colocou que esta lição, de fato, é uma continuidade da outra, né? Onde nós discutimos basicamente a desconstrução da masculinidade bíblica. E nesse ponto aqui inicial, a criação divina da mulher, o que os movimentos
que são contrários à palavra de Deus e sempre estão trazendo à tona essa discussão e também fomentando uma guerra, né, entre os sexos. Nós vimos, recorrendo ao Gênesis, que Deus cria igualmente homem e mulher do ponto de vista moral, espiritual, mas que tem funções e papéis distintos. E aqui eu gostaria que o senhor construísse esse raciocínio a partir da criação, né, dessa obra-prima que é a mulher. Muito bem, pastor Epaminondas. É importante nós salientarmos que, assim como a lição passada enfatizou essa desconstrução da masculinidade, e vimos que esses movimentos, essas ideologias que estão fundamentadas ou estão sendo influenciadas por, nós sabemos, por um espírito da Babilônia, conforme o autor ele descreve aqui durante o trimestre, há um movimento espiritual por trás de tudo isso, que visa exatamente desfazer aquilo que Deus criou. É por isso que esse termo desconstrução ele é utilizado por esses movimentos de forma a tentar desfazer aquilo que a palavra de Deus ela nos ensina. E a respeito da criação da mulher e do homem, foi algo extraordinário, o modo como Deus cria o ser humano, o modo como Deus cria o homem e a mulher. E o texto de Gênesis 1:27, ele nos diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Esse versículo ele traz um resumo dessa obra criativa de Deus, quando, primeiro, a origem de todas as coisas está em Deus. Então, a despeito de diversas supostas pensamentos e afirmações a respeito da origem da vida, Deus ele cria todas as coisas. E ele faz o homem de forma distinta, o homem, eu digo homem e mulher, o ser humano, de forma distinta das demais obras da criação. E quando Deus ele faz assim o homem e a mulher, diz o texto sagrado, à sua imagem, né, conforme a sua semelhança. E isso nos traz a ideia de que Deus ele comunica ao homem, Deus ele cria o homem e doa ao homem alguns dos seus atributos, né? E desses atributos comunicáveis, como nós falamos, Deus ele forma o homem como uma criatura especial, o ser humano como uma criatura especial. E aqui Deus ele não faz distinção entre homem e mulher. O texto sagrado ele mostra aqui sim uma igualdade em termos de valor, em termos de importância, porém, encerra o versículo, macho e fêmea os criou. Ou seja, há diferenças na origem da criação. Homem e mulher, há diferença. E essas diferenças não são para oporem um ao outro, não são para haver uma rivalidade um ao outro, mas para haver uma complementariedade, né, um para com o outro. E essas diferenças, elas são expressas exatamente nas funções que cada um tem, né, na vida em família, na vida em sociedade, na própria expansão do gênero humano. Então, Deus fez neste propósito. Ótimo. Pastor Elias, e quanto à bênção da maternidade, que é o segundo tópico colocado pelo autor, nós, ao lermos ali a criação, que o pastor Leno colocou aqui muito bem, percebemos Deus com um mandato e um mandado para Eva, né? Um mandado, uma ordem, né? E também um mandato no que se refere ao papel da mulher. E esse mandato é diferente, tanto para o homem quanto para a mulher, né? Assim como a ordem também. Nós temos
Deus dando a ordem: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. E aí em Gênesis 3:20, Adão chama ela de mãe de todos os seres viventes. O papel natural da mulher é um papel extraordinário, magnífico, de modo assim até maravilhoso. Com certeza, pastor Epaminondas, nós vemos aqui que é uma das características que inclusive consiste num aspecto ou em um dos aspectos nos quais o homem se difere da mulher e a mulher se difere do homem, né? Porque vimos que quanto à personalidade, quanto a valor, quanto à honra, quanto a isso tudo, são iguais. O homem e a mulher são coroa da criação humana. Todavia, para desenvolver esse papel social, esse papel nas relações familiares, o Senhor mesmo estabeleceu que fossem diferentes. E nós vemos que a mulher, ela é diferente do homem em vários aspectos emocionais, psicológicos, comportamentais, enfim, da capacidade perceptiva, muitas das vezes, na realização de uma tarefa. Quantas das vezes nós vemos, por exemplo, terapeutas familiares dizendo, com base em experiências de especialistas que estudam e fazem pesquisa na área, que o homem ele é assim unifocal, a mulher ela é multifocal, etc. Uma série de comportamentos. E dentre esses comportamentos diferentes, essa capacidade, essa habilidade de ser mãe, jamais o homem poderia fazer isso sozinho para atender essa ordenança divina da procriação. Quando você vê Gênesis capítulo 1, verso 28, a Bíblia diz: Deus os abençoou e disse: agora procriem, aumentem, multipliquem, encham a terra. E nós estamos vendo isso, digamos que esse papel imprescindível na sociedade, porque uma sociedade ela só pode ser equilibrada com famílias funcionais, e uma família só pode ser funcional se ela tiver uma mãe que faça e que exerça de fato o papel de uma mãe ali dentro dos padrões previstos nas Escrituras Sagradas. Então, o papel de uma mãe é fundamental na saúde familiar, na função, no andar dessa família, enfim, como um todo nós vemos o aspecto indispensável. E isto acaba aqui sendo uma espécie de conceito biológico do qual nós não podemos fugir, nós não podemos refutar. Acaba que, de alguma forma, isso sendo assim um insulto a esses movimentos que defendem a ideia de que ser mãe é ser uma espécie de opressora de si mesma, é não mandar em si, é ser uma espécie de cativa dos seus próprios, das suas opressões e etc. Então nós vemos que ser mãe não é isso. Ser mãe é uma bênção, ser mãe é atender uma ordenança divina, e todas quantas entendem esse propósito da parte de Deus têm uma alegria imensurável por ser mãe, considerando isso como uma verdadeira dádiva do céu. Muito bem. Pastor Leno, a Bíblia então apresenta a criação da mulher, um ato de Deus, né? Um ato divino. A Bíblia apresenta a bênção da maternidade, que é algo extraordinariamente maravilhoso. E a Bíblia apresenta agora a mulher como uma auxiliadora. E aí, principalmente os movimentos contrários à palavra de Deus, os movimentos feministas, elas tremem diante dessa expressão, a mulher como uma auxiliadora. Agora, quando você vai analisar a raiz etimológica da palavra auxiliadora de Gênesis 2:18, né? Far-lhe-ei uma ajudadora idônea, uma auxiliadora em outra versão. Pastor Leno, é um privilégio maravilhoso receber de Deus, né, esse papel de ser auxiliadora do varão. Porque o autor aqui, inclusive,
ele coloca o Salmo 121 e o verso 2. E alguém pergunta assim, e o que tem a ver o Salmo 121 e o verso 2? É porque a palavra hebraica utilizada lá em Gênesis 2:18 é a mesma do Salmo 121, verso 2, onde o salmista diz, né, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? A palavra lá é Ezer. Aí ele diz, o meu Ezer, o meu socorro vem do Senhor. E é a mesma palavra usada em Gênesis 2:18, ou seja, a mulher, ela é o socorro do homem. Portanto, ela está em uma condição até de quem ajuda alguém, ou seja, o necessitado precisando de ajuda de alguém. Então é um privilégio, pastor Leno, biblicamente falando, receber este papel, né? Esse mandato de ser auxiliadora do homem. É importante, pastor Epaminondas, e essa lição ela vem justamente, dentre outras coisas, atender essa necessidade de um retorno a esses conceitos originais do ser humano, do que é ser mulher, do que é verdadeiramente ser homem, tá? E quando nós nos voltamos para aquilo que a Bíblia diz a respeito da mulher, nós vemos que aqui o autor ele coloca assim como sendo tendo o papel da maternidade e o papel de ser essa auxiliadora. E aí realmente, como o senhor colocou, o movimento feminista, progressista, eles odeiam esse conceito bíblico do papel da mulher. No entanto, quando nós olhamos para o texto bíblico, nós vemos o modo como Deus honrou a mulher aqui, né? O Deus ele estava colocando a mulher como realmente, o senhor bem colocou, trazendo aqui a etimologia a origem dessa palavra, mostrando que é um auxílio que o homem necessita, carece, e alguém que vai ser companheiro do homem nesse propósito glorioso que Deus confiou ao ser humano. Então, quando Deus ele cria o homem e a mulher, Deus ele cria ambos para formarem uma família e seguirem no mesmo propósito. Só que o homem ele não consegue. Então ele precisa, e aí o próprio Deus, e não foi Adão que reclamou com Deus a respeito da necessidade, foi Deus quem viu essa necessidade no homem. Então Deus, ele abençoa o homem com a mulher para ser essa auxiliadora, aquela que vai estar ao seu lado para a realização do propósito divino. E aí, pastor Leno, a gente retoma aquele princípio que o senhor mencionou agora há pouco, o princípio da complementariedade, né? Sim. Pastor Elias, é nesse sentido que a mulher como auxiliadora, ela complementa o homem e é algo tão profundo, tão extraordinário, que o homem, ele necessita dessa complementariedade, ele necessita dessa ajuda, desse socorro da mulher para complementá-lo, para que ele seja completo. Com certeza. É por esta razão, pastor Epaminondas, pastor Leno, que lá no princípio mesmo, quando Deus trabalhou naqueles dias iniciais, criando todas as coisas, cada situação ou cada elemento que Deus criava, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Mas Deus criou o homem e só disse que era bom depois de ter criado a mulher. Então, era como que tivesse um elemento ali que faltasse para completar. E só poderia completar se fosse algo proveniente dele mesmo. Então, razão pela qual se trabalha essa ideia da complementariedade, né? E não da substituição, e não da superioridade ou da inferioridade, como alguns querem conceituar. A situação é que uma autora, pastor Epaminondas, até disse que o problema é como as pessoas muitas das vezes leem mentalmente quando se pronuncia a palavra auxiliadora ou adjuntora, como está previsto em algumas versões. Ela nos diz assim, uma doutora chamada Rebecca Meckler, ela disse: o verdadeiro problema surge quando lemos auxiliadora e dizemos mentalmente inferior. E não é isso.
é muito glorioso o real conceito, a partir do ponto de vista etimológico, o senhor já leu, que tem algo a ver com um elemento específico e tem que ser ela, porque nenhum outro ser faria o papel que ela faz diante daquela demanda do varão, pela razão de ser chamado varoa, então. Então, é algo assim muito glorioso, o plano divino, o plano de Deus, quando se observa a partir de uma visão holística e não de uma visão para atender apenas um interesse particular. Isso é tão verdade que Deus compara, pastor Leno, o socorro da mulher em relação ao homem ao socorro de Deus em relação ao homem. Assim como o homem aqui, gênero, né, necessita do socorro divino, do socorro de Deus, o homem precisa do socorro, da ajuda, do auxílio da mulher. E tem um detalhe que o profeta Isaías chama-nos a atenção em relação ao amor de Deus. Ele assim escreve, né? Ainda que uma mãe esqueça-se do seu filho, eu, todavia, não esquecerei de ti, ó Israel. Veja que o amor de Deus ali é comparado à maternidade, ao amor de uma mãe para com o seu filho, onde há um destaque latente a que Deus trazendo e colocando, né, a mulher no seu devido lugar, valorativamente, em pé de igualdade com o homem. Como eu disse no programa anterior, dizer que a Bíblia é um livro machista é não conhecer a Escritura, é não conhecer a Bíblia. A Bíblia tem 2 livros que traz 2 nomes de mulheres, né, como protagonista, o livro de Ruth e o livro de Esther. Exatamente. E ainda, pastor Epaminondas, pastor Leno, evidenciando quando a pessoa compreende realmente essa proposta de Deus no plano de estabelecer o homem e a mulher como auxiliador e tudo, não é? A mulher, quando ela compreende, de fato, ela vai sentir-se tão bem, porque há uma ordenança do homem amá-la tanto quanto o Senhor se propõe a amar a própria igreja. Então, quando a pessoa conhece o amor de Deus para a sua vida a partir do cano sagrado, a partir das Escrituras, ele vai compreender mais facilmente, ela vai compreender mais facilmente o quão relevante, o quão importante e indispensável é receber este cuidado do varão, né? Mas também é importante a gente destacar a atuação desses movimentos em buscar desconstruir esses conceitos bíblicos, esses termos. Então, realmente, quando o texto que o pastor Elias leu, né, quando se fala na mulher como auxiliadora, a ideia que esses movimentos propagam é de que isso subjuga a mulher, coloca a mulher como inferior ao homem. E não é disso que a Bíblia trata, não é disso que é o projeto de Deus para o homem e para a mulher, mas sim de uma atuação conjunta para a felicidade de ambos. Que bênção, que maravilha! Assim nós iremos concluir este primeiro bloco, convidando você a permanecer conosco. Nós iremos para um breve intervalo comercial e, quando retornarmos, iremos estudar sobre essa desconstrução da feminilidade bíblica que aprendemos no primeiro bloco. Eu peço que você não saia daí, nós iremos trazer, através do que escrito está na nossa lição, um contexto histórico do movimento feminista. Portanto, não saia daí, o intervalo é muito rápido. Queridos irmãos e amigos, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical. Você que está chegando agora, nós estamos hoje no programa estudando a lição de número 7 das lições da Escola Bíblica Dominical da editora CPAD, com o tema A Desconstrução da Feminilidade Bíblica. No bloco anterior, nós aprendemos as características, os aspectos apresentados pela Palavra de Deus, pela Bíblia, desta feminilidade bíblica. Neste bloco, nós iremos agora apresentar os pilares, né, dessa desconstrução ou
essa tentativa de se desconstruir aquilo que está posto na palavra de Deus. E o segundo tópico, a desconstrução da feminilidade, nos apresenta 3 subtópicos. No primeiro, o ativismo feminista. No segundo subtópico, a liberdade sexual. E no terceiro subtópico, ataques à família tradicional. Pastor Lucileno Cavalcante, ao longo, portanto, dessa desconstrução da feminilidade bíblica, se apresentaram, né, historicamente, vários pensadores e pensadoras, principalmente, né? Temas que nós estamos vindo à tona, né, e sendo assim bastante discutido com base em máximas, como por exemplo, não se nasce mulher, se torna mulher, meu corpo, minhas regras. Pessoas pensaram isso, pastor Leno, e pensaram isso a partir, do espírito da Babilônia, para então desconstruir tudo que está posto na palavra de Deus. Gostaria, pastor Leno, que o senhor fizesse aí um resumo, uma linha histórica, né, desse movimento feminista, passando aí pelas 3 ondas. Pastor Epaminondas, pastor Elias, quando nós estudamos essa lição, nós vemos assim um modo como isso se desenha ao longo da história, né, e vemos a astúcia, né, do adversário em moldar esses movimentos que são movimentos humanos, mas sob a influência, sim, desse espírito da Babilônia, do qual nós discutimos nesse trimestre. E nesse tópico aqui da desconstrução da feminilidade, um dos, vamos dizer assim, aqueles que estão promovendo tudo isso é esse ativismo feminista. E cabe ressaltar também que quando os cristãos passam a buscar reafirmar os conceitos bíblicos, a posição bíblica, a feminilidade bíblica, somos acusados de sermos contrários à mulher e aos direitos da mulher. E, na verdade, não se trata disso. Quando nós professamos e nós pregamos a respeito daquilo que a Bíblia diz sobre a feminilidade, nós estamos não em busca de atingir pessoas, mas sim de reafirmar princípios e valores da palavra. Perfeito. Que são destinados à felicidade da mulher e do próprio ser humano. Aqui nós temos, o autor ele descreve aqui resumidamente, né, de como se desenvolve esse ativismo feminista, que vem, segundo os teóricos, em algumas ondas, né, na busca por direitos femininos, e algumas dessas pautas são muito legítimas, né, são realmente direitos que a mulher ela precisava realmente conquistar. E aí o autor ele coloca como o princípio desse movimento lá no século XIX, lá na Europa, nos Estados Unidos, e essa primeira onda ela veio na busca dessa igualdade de direitos como homem. Ótimo, até aí os direitos trabalhistas, né? Direito ao voto. Então essas discussões eram muito legítimas. No entanto, na verdade, isso serve como uma base para aquilo que se pretendia depois. E aí vem a segunda onda desse ativismo feminista, né? Expresso, e aí destaca o comentarista aqui sobre a senhora Simone de Beauvoir, né? Em que se prega os direitos reprodutivos e a liberdade sexual. Então nós temos aí uma degradação dos padrões morais de feminilidade, né, que vão frontalmente contra as Escrituras. E a partir daí surge já agora no século XXI,
a famigerada ideologia de gênero, né, que discute essa questão do sexo masculino e feminino, enfim. No entanto, cabe-nos aqui nessa lição dizer que a igreja, de forma alguma, nós como cristãos, nós somos contra os direitos legítimos da mulher. Até mesmo a questão da violência contra a mulher, né? Nós, de forma alguma, defendemos vamos dizer assim, a opressão, né, do homem para com a mulher, a violência contra a mulher. No entanto, nós temos alguns valores de família, de construção, daquilo que a palavra de Deus nos ensina. E nisso nós reafirmamos. E aí eu queria ler, aqui está na revista, mas eu queria ler. Sim. Como cristãos devemos afirmar e defender os direitos das mulheres, bem como combater qualquer tipo de discriminação. Porém, ao mesmo tempo, devemos deixar claro que o feminismo é uma ideologia que busca desconstruir os valores bíblicos. Colocado esses pilares aí, pastor Leno, pastor Elias, então é insustentável a ideia de um feminismo cristão. Porque a primeira onda, o pastor Leno colocou muito bem, a pauta é legítima, né? A primeira onda da busca dos direitos que as mulheres chegaram a conquistar em relação eles chamam de onda sufragista, né? A onda do direito ao voto, igualdade salarial. Essa pauta é extremamente legítima e nós temos que, nesse sentido aqui, sem dúvida alguma, apoiar, defender esses direitos. O problema é que há aí, pastor Leno, eu vejo, pastor Elias, eles usam nessa primeira onda para, então, cooptar, para regimentar mulheres para as principais pautas da segunda e da terceira onda, que é essa que eles chamam de revolução sexual, liberdade sexual. Pastor Elias, o senhor concorda que não se pode harmonizar, não há compatibilidade em ser cristão e apresentar ao mesmo tempo essa ideologia feminista, sobretudo da segunda e da terceira onda? Com certeza, pastor Epaminondas. E nós vemos que, na verdade, o desdobramento é que é ofensivo, é nocivo, é perigoso, é corrosivo à ortodoxia cristã. E nós vemos que, de início, é apresentada uma espécie de uma proposta aparentemente convidativa, né, para o meio social, em especial para essa classe, a classe das mulheres, que nós estamos tratando sobre essa feminilidade, que a feminilidade, ela existe, ela é bíblica, ela é agradável, foi Deus que criou. Todavia, esse padrão bíblico, ele tem sido, aliás, alvo desses ataques contínuos. E nós vemos que não somente o ativismo feminista, como também os ataques ao padrão da família estabelecido por Deus, como também esse pregar dessa liberdade sexual. Isso tem sido absolutamente terrível, porque é um dos desdobramentos da essência do movimento feminista, né? Nós vemos que vai surgir outros, a questão do aborto também é proveniente daí, o desfecho da questão do movimento transgênero também é daí, as ideologias de gênero, então é proveniente daí. Não diferente disso, essa liberdade sexual, onde se surgiu numa dessas zonas, em que se prega que meu corpo, minhas regras. O fato da mulher, nesse meio, nessas ondas feministas, por muitas, inclusive por Simone de Beauvoir, a mulher, por ser esposa,
e por ser procriadora, digamos assim, por ser mãe, eram comparadas, eram colocadas no nível de análogo, digamos, serem iguais à escrava, a alguém que está ali no nível de inferioridade por isso, ou de opressão. Então, isso é muito perigoso, essa liberdade chamada liberdade sexual. E nós vemos que o sexo é uma bênção. O sexo é algo que foi criado por Deus. Nós vemos que o sexo não é algo criado pelo adversário das nossas vidas. É prazeroso, todavia, o Criador, que é Deus, estabeleceu os limites, estabeleceu as regras, como isso deve ser feito, sob quais circunstâncias isso deve ser, de fato, uma bênção. Porque o movimento, dentro dessa perspectiva da liberdade sexual, vai ser um estopim, vai ser um plano de legalidade para a fornicação, para o adultério, para o homossexualismo. Enfim, liberdade sexual aqui, na verdade, é uma espécie de libertinagem. É a liberdade sem regra, sem freio, desprovida de limites ou de condições necessárias. Aqui é onde o sexo vale de todas as formas e não aceita nenhum tipo de posicionamento na condição de regra, de modo que não existe certo ou errado. Quem determina o que é o certo e o errado é quem faz, independentemente de como faz, sob quais circunstâncias faz e com quem se faz. Portanto, nós sabemos que isso contraria a palavra de Deus, porque apesar de sabermos que o sexo foi criado por Deus, mas para ser desfrutado dentro dos limites do matrimônio. Então, o sexo fora ou antes do casamento, ele é pecado, ele é abominável aos olhos do Senhor, e já a sua ausência dentro do casamento é que é pecado, é que é na ruína. Então, tudo isso, essa onda de pregar-se a liberdade sexual, na verdade, é uma perversão, é uma promiscuidade generalizada que caracteriza esse movimento feminista. Agora, pastor Leno, nós podemos, então, dentro dessa perspectiva aqui desse segundo subtópico, né, de liberdade sexual, quando você passa a estudar o movimento feminista, né, quando você passa a entender o que eles pensam, o que eles entendem, quando olham o modelo de feminilidade bíblica, quando eles olham a mulher apresentada na Escritura Sagrada, quando eles enxergam e se deparam com os textos que falam que a mulher é auxiliadora, a palavra submissão parece que é uma bomba atômica que cai na cabeça de uma apologeta do feminismo, né? Você percebe que a leitura que eles fazem da mulher cristã, apresentada na Bíblia Sagrada, para eles é um modelo opressor, a mulher é oprimida, né? É um modelo patriarcal, é um modelo que deve, portanto, ser combatido. É um modelo que reprime a liberdade da mulher e, nesse sentido, a mulher precisa se libertar. E aí é que está e mora o perigo, porque as três ondas que o senhor trouxe do movimento feminista, né? Principalmente a segunda onda com Simone de Beauvoir, em que o lema da segunda onda é: não se nasce mulher, se torna mulher. E aí, a partir daí, pastor Leno, a gente tem que pensar que outros movimentos, né, outras militâncias surgiram, como, por exemplo, a militância do direito à mulher a fazer o que bem entender com o seu corpo no que tange ao aborto, né? Nesse sentido, pastor Leno, você tem o poliamor, que está surgindo aí com a liberdade sexual, onde se um homem com 2 mulheres, 3 mulheres, 2 mulheres com 4 homens, conforme o pastor Elias já disse, uma libertinagem total. Com essas pautas primeiras lá, né, pautas políticas que são legítimas, eles trazem para camuflar, mas que ali no bojo, né, camufladamente, tem essa pauta de libertinagem e de liberdade sexual
que configura esse ataque ao modelo de família tradicional. Hoje em dia, pastor Epaminondas, pastor Elias, quando nós falamos em defesa da família, isso a mídia ela propaga como algo ruim. Todos aqueles que defendem a família hoje são tidos como radicais, como opressores. Todos aqueles que defendem o padrão bíblico de família, a feminilidade, a masculinidade bíblica, hoje são tidos como até mesmo são chamados de fascistas, né? Que não tem muita coisa a ver os termos. No entanto, nós temos aqui esses ativistas que propagam a ideia de que nada é errado. Nada é errado. Aquilo que eles dizem, aquilo que a Bíblia chama de pecado, não é errado. Portanto, nessa ideia de promover a liberdade, entre aspas, como o pastor Elias colocou, uma libertinagem, na verdade, promove um ataque frontal àquilo que Deus ele projetou para o homem e para a mulher, né, como família. E um dos temas assim mais presentes é a questão do sexo. E como bem disse o pastor Elias, o sexo ele é algo realmente dado por Deus, né? É algo prazeroso, é algo para ser usufruído no âmbito do casamento. E aí, desse padrão, a Bíblia ela não abre mão. E nós, como cristãos, também. O sexo é algo para o casal, para o casamento. Então, assim, e fora do casamento, é algo que ofende a santidade de Deus. Então, quando se promove essa libertinagem, a intenção é exatamente destruir aquilo que a Bíblia apresenta como família. Tá? Então, realmente, há todo uma forma de arquitetar tudo isso, se utilizando de pautas que, como dissemos, são legítimas, porém, eles se utilizam disso para infiltrar essas ideias que visam realmente a degradação daquilo que Deus criou. Outra coisa que nós precisamos pontuar é que até para o casamento, Deus estabeleceu os princípios, os pilares norteadores, que são 3 princípios, né? O princípio da monogamia, né? O casamento ele é heterossexual e indissolúvel, porque nós temos hoje, pastor Elias, conforme eu falei, o poliamor, né? O trisal. Veja, eles se consideram um casamento, só que é um casamento a 3. Esse modelo não é um modelo bíblico. E quando nós aqui conversamos e falamos que é incompatível, que é impossível ser feminista e cristã, é porque a Bíblia apresenta o modelo. A Bíblia apresenta o modelo de feminilidade. E o modelo feminista apresentado para a mulher, ele fere os princípios da palavra de Deus. Por essa razão é que nós dizemos que não há compatibilidade. Quando você pega essas ondas, sobretudo a segunda e a terceira, e você passa pelo crivo da palavra de Deus, pastor Leno, fere os princípios da palavra do Senhor. Porque você tem aí uma revolução sexual que é apresentada pelo movimento feminista, você tem a libertinagem, você tem ataques ao modelo tradicional apresentado pela palavra de Deus para as famílias, e desse modo, né, essa visão marxista de desconstruir o modelo bíblico é incompatível com a feminilidade bíblica. Diante disso, nós reafirmamos, não tem compatibilidade esse modelo, pastor Elias, não tem compatibilidade essas ideologias, não tem compatibilidade esse movimento com a fé cristã, com a moral cristã, com a cosmovisão cristã. Com certeza, pastor Epaminondas, e é nesse ponto aí que nós vemos a maior necessidade de nós apresentar um posicionamento. É nesse aspecto em que, agora trazendo para
uma contextualização bíblica, Jesus disse assim: quem é por nós, quem não é por nós, é contra nós. E quem comigo está e não ajunta, espalha. Então, nós muitas das vezes estamos numa sociedade que quer fazer uma mistura, quer fazer digamos que assimilação de um teor e de outro absolutamente oposto, juntar o santo com o profano, aquilo que agrada e aquilo que fere a santidade de Deus, e colocar tudo em um pacote. Isso é absolutamente desagradável aos olhos do Senhor e também reprovável. Então, mais uma vez, nós vemos a necessidade de nós nos posicionarmos na condição de verdadeiros cristãos. O autor, pastor Leno, ele coloca no livro de apoio, eu recomendo a todos os professores de escola dominical que, ao prepararem a sua aula, deem uma visitada no livro de apoio, que está maravilhoso. Ele traz aqui subsídios necessários para a preparação da sua aula. Lá na página 80, pastor Leno, o pastor Douglas Batista apresenta a ideia da emancipação, né, da domesticidade. E aí ele coloca que a identidade de uma mulher não deveria ser o papel de procriadora e administradora da casa. Ela deveria buscar a autorrealização e libertar-se dos afazeres domésticos. Para eles, esse modelo, né, é um modelo que oprime e que, portanto, a mulher precisa se autorrealizar, se libertando dessas amarras, por assim dizer. Porque como essa desconstrução dos termos passou a se ver a mulher que exerce a sua função na família tradicional, como mãe, como um termo que é um palavrão para o ativismo feminista, é dona de casa. É um palavrão mesmo. Mas, na verdade, a utilização desses termos realmente foi desvirtuado. Porque quando a Bíblia ela apresenta essas funções da mulher, não está menosprezando o papel da mulher. Nós vamos ver mais daqui a pouco um exemplo, né, que a Bíblia apresenta como modelo bíblico de feminilidade. Mas essa atuação da mulher, muito embora ela atue como mãe, como esposa, como aquela que gerencia o lar, né, mas isso não impede dela se realizar nessas funções e em outras que ela queira, né? E aí é que o ativismo, esses movimentos, eles buscam vincular essas atividades domésticas como um ato de escravidão da mulher, né? E, na verdade, nós temos que quando a mulher ela atua nessas funções, ela está, na verdade, se realizando também. E não é algo que venha denegrir o papel dela como ser humano, né? Mas é uma função essencial. Aqui o pastor Elias falou muito bem sobre a questão da maternidade, né? Quantos e quantos homens e mulheres de destaque ao longo da história, né, devem tudo isso a uma boa formação que a sua mãe proveu dentro da sua casa. Verdade. Né? Então, na verdade, é um ataque a isso que nós falamos sobre a família tradicional. E então nós vamos nos preparar para o próximo bloco, né? O próximo tópico, onde nós vamos apresentar o modelo. Aqui é apresentado um exemplo extraordinário de uma mulher essencialmente, de uma feminilidade essencialmente bíblica. Você tem o movimento feminista dizendo que a sexualidade apresentada pela mulher cristã, ela é opressora porque a sexualidade só serve para a procriação. E não é isso. Nós vamos ver que o sexo, ele no casamento, ele atende também a um ponto satisfatório, para satisfazer o casal. O problema é que eles querem extrapolar os limites
postos na palavra de Deus. Aí entra a libertinagem. Para eles o modelo bíblico não serve, porque eles querem ir além do que a palavra de Deus diz, além dos limites postos aqui na Escritura Sagrada. E em relação a mulher ser doméstica, eles veem a mulher cristã como sendo aquela que deve apenas e tão somente cuidar dos afazeres domésticos e que ela não pode atuar em nenhum outro segmento. E aí é uma falta de conhecimento bíblico, porque nós vamos apresentar no próximo bloco a mulher de Provérbios 31, que é uma mulher extraordinária. O pastor Leno aqui já deu até um spoiler, né? Já deu aqui uma introdução do que nós iremos falar no próximo bloco, apresentando a mulher de Provérbios 31. Portanto, não saia daí, nós voltaremos daqui a pouquinho para o terceiro e último bloco do programa Escola Bíblica Dominical. Até já. Estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical e neste último bloco nós iremos analisar a mulher de Provérbios, capítulo 31. Vamos para o slide que contém o resumo deste terceiro tópico, onde nós iremos analisar a mulher virtuosa, símbolo bíblico de feminilidade. No primeiro subtópico, nós iremos apresentar o modelo da esposa fiel. No segundo subtópico, o padrão de mãe amorosa, e no terceiro subtópico, o exemplo de administradora e empreendedora. Pastor Elias Gomes, pastor Leno, esta mulher de Provérbios 31 é um fenômeno, né? É de fato um modelo apresentado pela Escritura Sagrada, né, de feminilidade. Nós estudamos no primeiro bloco a criação, né, como que Deus criou a mulher, a sua feminilidade, como que Deus estabeleceu os seus papéis, o mandato dado à mulher, a mulher como auxiliadora, como ajudadora. No segundo bloco, nós já vimos como que o espírito da Babilônia vem trabalhando para desconstruir tudo que Deus construiu, tudo que a Bíblia apresenta. E agora, neste último bloco, neste último momento do programa, a lição vai apresentar, nós iremos apresentar também esse modelo de feminilidade apresentado pela Bíblia Sagrada. E aí, pastor Elias, né, contrariamente ao movimento feminista, de que a mulher apresentada dentro do contexto cristão é aquela mulher dentro de casa apenas e que ela é apenas uma mulher doméstica, mas a Bíblia apresenta uma mulher que tem esse papel, né, apresentado pela Bíblia, esse papel que é típico dela, de ser mãe, de ser esposa, mas uma mulher que é empreendedora, administradora e apresenta um padrão de uma mulher excepcional, pastor Elias. Com certeza, pastor Epaminondas, pastor Leno, e pegando aqui um pouco do que o pastor Leno já falou sobre que o movimento feminista, de alguma forma, eles querem condicionar o sucesso, o bem, a ter uma vida bem-sucedida, tipo, dizendo que a mulher só pode ter uma vida bem-sucedida, só pode prosperar no ambiente externo, em relação ao ambiente doméstico da casa, se ela desconsiderar essa necessidade de ser mãe, de ser esposa, de observar as suas diligências domésticas. E nós vemos que é absolutamente possível atentar para o modelo estabelecido por Deus, para as ordenanças divinas de ser mãe, de ser uma esposa e uma esposa fiel, e ainda assim ser alguém que é um fenômeno fora dos limites domésticos, né? Como esta mulher que ela é esposa, e por ser esposa aqui, nem por isso ela é, digamos que,
estigmatizada, nem por isso ela deixa de ser próspera, nem por isso ela deixa de ser virtuosa. Então, a mulher virtuosa de Provérbios capítulo 31, ela é um modelo, ela é um parâmetro, ela é uma espécie de paradigma ali apresentado pelo próprio Deus de como as mulheres devem ser. E contrário ao que muitos pensam, então virtuosa aqui é aquela que apresenta virtudes, é aquela que apresenta qualidades e qualidades, digamos que imensurável desse ponto de vista bíblico. Ela tem várias qualidades aqui e nós temos que ler algumas, porque isso é inseparável, digamos assim, da nossa discussão neste momento. A primeira qualidade diz que o coração do seu marido está confiando nela. Ou seja, ela não é algo que sugere desconfiança por parte do seu marido, não é um ponto, digamos que instável, ou que apresente instabilidade ao ambiente doméstico. Até porque, pastor Epaminondas, pastor Leno, uma das qualidades que o Senhor atribuiu para a mulher, uma das atividades, uma das funções e nobres, foi edificar o lar. A mulher sábia, a mulher virtuosa, ela edifica a sua casa. E ainda o texto de Provérbios, capítulo 14, que ela é a coroa do seu marido. Olha aí, é algo nobre, é algo de absoluta e elevada confiança. Outra coisa, a conduta dessa esposa é ilibada, ela tem uma vida reta, ela é exemplar, não somente nas práticas, no comportamento, mas também nas suas falas, nas suas relações. Ela apresenta fidelidade, e fidelidade aqui está associada à lealdade. Ela é leal ao esposo, ela é leal à sua família, ela é leal ao trabalho, ela é leal às suas, digamos, às suas demandas, aquilo que é inerente às suas responsabilidades. Uma outra característica, pastor Epaminondas, que nos fala muito aqui, é que ao marido ela faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Só para finalizar a minha fala nesse aspecto aqui, que ela apresenta, além de lealdade conjugal, ela apresenta também pureza sexual, é uma administradora eficaz que alcança os resultados que se propõe a fazer de forma que apresenta uma qualidade imensurável, que há em muitas situações e em muitos lares que, graças à manifestação de uma mulher virtuosa, ou à presença de uma mulher virtuosa, o sistema, o empreendimento, a administração, tudo flui, tudo avança, tudo cresce por causa do empenho e da dedicação de uma mulher, de uma esposa virtuosa. Razão pela qual Provérbios, Salomão diz assim: quem encontra uma esposa encontrou uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. Para finalizar aqui, o texto final do subtópico 1 diz assim: suas ações inspiram a indispensável confiança que faz de seu marido um homem bem-sucedido. Então, ela é também uma mulher inspiradora, aquela que influencia positivamente para o crescimento das demais com as quais ela se relaciona no dia a dia. Ou seja, um homem bem-sucedido depende de uma mulher virtuosa. E, pastor Leno, o Provérbios 31 apresenta também essa mulher como padrão, né, de uma mãe amorosa. Como nós vimos, uma das funções principais, e aí falamos de funções principais da mulher, é ser mãe. E por isso que aqui, esse texto de Provérbios 31, ele apresenta, como bem disse aqui, usou aqui uma expressão que eu gostei muito, uma mulher de sucesso, uma mulher bem-sucedida, né? E nesse sucesso dela como mulher, inclui o papel dela como mãe. E imaginem, hoje nós temos na sociedade, né, muitas mulheres que alcançam uma vida profissional, alcançam todas as realizações às quais ela se propõe como profissional em várias áreas da sociedade. No entanto,
como está a vida dos seus filhos. Eu me lembro que eu estava vendo a entrevista de uma senhora, ela já idosa, já estava aposentada, foi uma das, na área jurídica, né, foi ministra do STF, e eu percebi na entrevista dela, né, ela falando da vida pessoal, ela falando que não teve filhos, porque ela optou realmente em priorizar a carreira, em priorizar a carreira como magistrada, como jurista. Então, lá no começo do casamento, ela decidiu com o esposo não ter filhos, porque os filhos iriam prejudicar a sua carreira. No entanto, naquele momento da vida dela, ela se ressentia da ausência. Olha só. De ter tido filhos. E aqui nós vemos essa mulher como mãe amorosa, todas as suas ações, a preocupação dela em sempre promover o bem-estar da sua casa. Os filhos dessa mulher tinham, aqui de Provérbios 31, os filhos da mulher virtuosa, eles têm prazer em estar em casa. Os filhos aqui da mulher virtuosa, eles são protegidos por ela. Ela oferece todo um contexto familiar em que dá uma boa formação para os seus filhos. E aí nós vemos também que essa mulher ela é uma educadora. E esse papel de educação dos filhos é essencial. O papel da mãe na educação dos filhos. Muito embora eu até destaco que o papel não é exclusivo da mãe. Sim. O pai também tem a sua função de educador dos seus filhos. Então, aquela expressão que muitos pais se omitem, né, da educação dos seus filhos, dizendo que é responsabilidade só da mulher, está errado. O pai também tem a sua responsabilidade. No entanto, a mãe, por estar convivendo com seus filhos, tem essa grande responsabilidade. E, como resultado disso, tem aqui o versículo 28 do capítulo 31, que diz assim: levantam-se os seus filhos, né, eles se colocam de pé e prestam uma homenagem a ela, e a chamam bem-aventurada, como também o seu marido. Então, essa mulher, ela é reconhecidamente pelos seus filhos uma grande mulher, um grande ser humano, que é feliz e realizado. Essa expressão bem-aventurada, né, indica que ela era uma mulher completa. Ela era uma mulher feliz, extremamente feliz, por ser e exercer os papéis que a ela lhe foram conferidos pelo Senhor. Eu me lembrei de Juízes capítulo 4, verso 4, onde apresenta também uma mulher que tinha atividades extradomésticas. Olha só, Débora, a juíza. Débora, vírgula, profetiza, vírgula, esposa de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. E no capítulo 5, o texto chama ela de mãe de Israel. Então vejam que Débora era juíza, Débora era profetisa, ela tinha um ministério na igreja, ela tinha atribuições na igreja, ela trabalhava fora como juíza, ela era mãe e ela era esposa. A Débora é um exemplo também de um modelo de uma mulher que tem atividades extra aquelas que são principais dela, né? De ser mãe, de ser esposa, né? E ela não perde, pastor Leno, de modo algum, né? Esse vínculo com as suas funções primordiais dadas pelo Senhor. Porque você percebe que algumas mulheres se perdem quando se dedicam
muito às questões ministeriais e às vezes acaba esquecendo do seu papel enquanto esposa. E aí os conflitos começam. Outras se dedicam tanto, mas tanto, à sua vida profissional e também esquece aquilo que o senhor falou, né, da educação e ali da supervisionalização dos filhos, está ali supervisionando os filhos. Débora era uma mulher equilibrada, muito, mas muito similar à mulher de Provérbios. Ela tinha tudo em equilíbrio. Ela tinha uma vida profissional, ela era mãe, ela era esposa, e isso fazia dela uma mulher feliz, bem-aventurada e completa. Nesse sentido, pastor Elias, Provérbios 31 apresenta, né, também como um exemplo de empreendedora, né, de uma mulher empreendedora e administradora. E isso aponta e revela que o movimento feminista nada tem a contribuir com o padrão estabelecido pela palavra de Deus, quando desconhecem Provérbios 31, né? Quando colocam a mulher como sendo um ser inferiorizado, um ser que é posto apenas como ser doméstico, que tem que ficar nas quatro linhas ali da casa. E esse desconhecimento é muitas das vezes a razão pela qual o pastor Epaminondas ele chama a Bíblia de um livro machista, arcaico, dizem que Deus é misógino, que tem aversão à mulher, a mulher está sempre de escanteio. E além de Débora, além dessa mulher de Provérbio 31, entre outras nós vemos Ruth também, uma bravura de mulher, que não, mesmo diante daqueles percalços, diante das perdas sucessivas ali, e um cenário absolutamente desfavorável, ela saía com toda a bravura para alcançar o sustento do lar e manter ali a casa, digamos assim. Enfim, ela não se intimidou e nós vemos que foi um papel fundamental para que se tornasse a razão de um exemplo que nós citamos hoje, Ruth. Mas essa mulher de Provérbio 31, pastor Epaminondas, pastor Leno, nós vemos que ela é uma administradora e ela é também empreendedora. Administrar não é fácil, empreender também não é fácil. Uma certa feita, um professor de empreendedorismo falou para nós que empreender significa, de alguma forma, arriscar. Significa fazer investimentos ali. E esta mulher, ela é um exemplo disso também. Ela é esposa e sabe ser esposa sem deixar de ser mãe, e sabe ser mãe sem deixar de ser esposa. Agora, por fim, ela sabe, sem deixar de ser mãe, sem deixar de ser esposa, ela sabe também administrar corretamente tudo aquilo que está sob o seu comando, digamos assim. A Bíblia nos fala que ela compra aqui, ela vende, ela negocia, ela gerencia. Então, tudo isso faz parte da conduta de uma mulher que é considerada, digamos que, modelo, o que confronta e desmente essa pauta feminista de dizer que se uma mulher for dona de casa ou primar por esses papéis no âmbito doméstico, ela jamais poderá ser assim. E então, Provérbio 31, a mulher de Provérbio 31, é um exemplo que, digamos que, anula essa vertente, essa ideia que o feminismo prega a emancipação doméstica, né? Essa libertação do lar, das atividades. E nós vemos que é absolutamente contrário. Então, nesse mesmo contexto aqui, Provérbio 31 diz assim: ela negocia bens importados e de elevado padrão para a sua casa, ela compra propriedades, ela vai lá, ela pesquisa, analisa, vê o que é mais favorável, vê o que é mais rentável. Revela uma mulher muito inteligente, né? Muito inteligente, que tem uma capacidade de enxergar
muito o que muitos homens não enxergam, né? Ela gerencia negócios lucrativos. Além do mais, ela sabe ser generosa. Ela é sensível às demandas, às necessidades dos outros. Ela não olha somente para si. Ela não tem aquela visão predominantemente egoísta. Ela atende às necessidades dos outros. Ela apresenta um bom caráter. Ela é autoconfiante quanto ao futuro. Não fica com receio diante das possibilidades digamos que de declínio das condições futuras. Portanto, ela é otimista, ela consegue enxergar as possibilidades mesmo quando está dentro das dificuldades, mesmo quando as situações são adversas, ela consegue apresentar uma perspectiva de crescimento para o futuro. Então, a mulher de Provérbios 31, do ponto de vista de administradora, de empreendedora, ela é um absoluto ou um exemplo, digamos que de caráter maiúsculo para nós hoje. Pastor Leno, a gente pode concluir essa lição, então, estimulando as mulheres, as irmãs. Nós estamos falando, não necessariamente, né, mas majoritariamente a um público de mulheres cristãs. Essa lição, ela estimula as mulheres a serem empreendedoras, a serem bem-sucedidas, a terem os seus negócios, a trabalharem, né, a levantarem cedo, conforme a mulher de Provérbio, mas com a mente voltada para o seu papel principal, que é de ser esposa e de ser mãe, de forma que haja equilíbrio no lar. Nós podemos então concluir essa lição e ver que aqui há um estímulo para que as mulheres possam agir assim. Verdade. E quando nós vemos aqui o texto que eu li agora há pouco, é uma mulher realizada, porque os filhos olham para ela e a veem feliz. É uma mulher que conseguiu, no exercício das suas funções que Deus designou a ela, uma realização. E são informações consistentes de quem mora no lar, né? Isso é muito interessante, essa observação. Não é fala de fora, é quem conhece de perto, né? Os filhos e o marido a elogia. E o marido é poeta, não é, pastor Leno? É verdade. E, assim, quando meditando aqui nesses versículos, até me traz à memória, né, ou ao coração, né, a lembrança da minha amada, da minha esposa, né, que Deus me concedeu uma mulher virtuosa também. E nós vemos aqui, interessante aqui também, que muito embora hoje a nossa sociedade ela foque muito na questão da aparência, muito na questão do visual, da beleza, né? E muitas vezes acusam os cristãos de subjugar o papel da mulher, até colocando ela como um objeto, né? E, na verdade, é muito pelo contrário. O que a palavra de Deus está apresentando aqui, como o nosso texto áureo da lição, né, o versículo 30, que diz: enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então, a mulher, no exercício do seu papel como mulher, biblicamente, ela não vai ser colocada em segundo plano, mas ela vai receber todo o destaque e todo o louvor que merece, a começar daqueles, como diz o pastor Elias, que convivem com ela, né? E com isso, ela, como criatura de Deus, como ser humano, ela se realiza, ela se completa, sem necessidade de enveredar por essas ideologias que hoje são propagadas, que pregam mais a divisão ou a disputa entre o homem e a mulher, e não é isso, porque, como dissemos desde o início, um complementa o outro, e Deus abençoa a todos. Maravilha. Pastor Leno, pastor Elias, para a gente concluir, nós temos aqui a figura, né, a figura que protagoniza o capítulo 31 de uma mulher. Mas aqui tem um homem também. O homem de Provérbios 31,
ele não é um homem machista, ele é um homem no modelo bíblico. Há o machismo e nós reconhecemos isso, mas aqueles que se comportam assim, se comportam fora dos padrões da palavra de Deus, porque esse homem aqui, ele louva a sua mulher, né? Ele elogia a sua mulher, ele diz que muitas são as filhas, muitas filhas agiram virtualmente, mas tu a todas és superior. Vejam que essa mulher aqui, ela é colocada pelo seu próprio marido, né, ali em uma posição de destaque. Ele a louva, ele a elogia, ele a coloca como sendo superior a todas as outras que são louvadas. A dele é a que se destaca. Veja que há um homem aqui em Provérbios 31. E nós podemos, pastor Elias, pastor Leno, concluir essa lição assim, maravilhosa, chamando também a atenção das nossas irmãs, para que não caiam, não sejam, né, cooptadas, seduzidas, enganadas, ludibriadas pelo movimento feminista. Esse movimento, ele é contrário à palavra de Deus, né? São iscas, são armadilhas que são colocadas na frente de muitas irmãs que, muito bem intencionadas, às vezes são conduzidas e levadas por esse movimento. Mas aqui fica a reflexão para que nós possamos ver na palavra de Deus o modelo de feminilidade bíblica. Desse modo, nós encerramos este programa agradecendo a Deus por sua audiência, por sua companhia aqui conosco, convidando você a participar desta lição presencialmente, domingo pela manhã, na Escola Bíblica Dominical, na congregação mais próximo de sua casa. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, que a bênção do Todo-Poderoso repouse continuamente no seu lar, com todas as bênçãos superiores, as bênçãos espirituais e as bênçãos também temporais, as terrenas. Assim nós encerramos este programa e queremos pedir ao pastor Elias que nos despeça em oração. Por gentileza, pastor. Vamos orar. Bendito Deus, poderoso Pai, te agradecemos, Senhor, pelo teu favor, pela tua graça, Senhor, por tudo que tu tens realizado em nossas vidas, por este programa, esse instrumento de bênção, Senhor, para muitas casas, muitas famílias. Deus de Israel, continua abençoando o teu filho, pastor Epaminondas, toda a sua família, pastor Leno, sua casa, a minha família, ó Pai Santo, o nosso pastor presidente, pastor Salles, toda a sua família. Ó Senhor dos Exércitos, continua, ó Pai, abençoando cada uma das mães, cada uma das esposas, cada uma das mulheres, ó Pai, que observam a Tua palavra como a absoluta verdade, como a única regra de fé e prática, Senhor, e que elas sejam extremamente abençoadas por Ti, ó Pai Santo, sempre apresentando frutos, ó Pai, que indicam que são mulheres virtuosas, ó Deus, e que é possível ser bem-sucedida, ser próspera, ó Pai Santo, sem deixar de observar, ó Deus, as ordenanças e o padrão da família estabelecido por Ti. Nós te agradecemos e te louvamos em o nome de Jesus. Amém.